Olá pessoal que acompanha o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os jogos desta quarta-feira, dia 5 de maio, válidos aí por diversas competições, Libertadores, Sul-Americana e estaduais. Então bora então? Vamos começar aqui pelo jogo que já está na tela, pela Taça Libertadores da América. Teremos 6 jogos nesta quarta-feira, começando às 19 horas com o duelo Racing e São Paulo. Também às 19 horas teremos o Independiente del Valle recebendo a equipe do Universitário. Às 21 horas, o Rentistas encara o Sporting Cristal, jogo do grupo de São Paulo. Às 21 horas, o Santa Fé jogará contra o River Plate, jogo aí pelo grupo do Fluminense. Também às 21 horas, o Internacional recebe o Olímpia no Beira-Rio. E às 23 horas, a Universidade Católica joga contra o Nacional do Uruguai. Também teremos um jogo nessa quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Às 16 horas, horário de Brasília, o Chelsea faz aí o jogo da volta das semifinais contra o Real Madrid. Primeiro jogo foi 1-1. Também teremos jogo hoje do Campeonato Paulista, e não é um jogo qualquer não, é um derby campineiro. Ponte Preta e Guarani se enfrentam às 21 horas lá no Moisés Lucarelli. Também temos aí o jogo do Campeonato Mineiro, a disputa do troféu Inconfidência, jogo às 19 horas entre a equipe do URT e também do Pouso Alegre. Está valendo o título do troféu Inconfidência. Pela Copa Sul-Americana, teremos aí 5 jogos nesta quarta-feira, alguns deles envolvendo brasileiros. Às 19h15, o Huachipato encara o Rosário Central. No mesmo horário, o Montevideo City Torque recebe o Guabirá. Às 19h15, o Bolívar vai jogar contra o Ceará. E às 21h30, o Red Bull Bragantino encara o Tajeres em Bragança Paulista. E também às 21h30, o Tolima joga contra o Emelec, esse jogo aí do grupo do Bragantino. Teremos jogos também do Campeonato Português. Às 15 horas, o Marítimo recebe o Gil Vicente. O Braga jogará contra o Passos de Ferreira e às 17h15 o Rio Ave encara o Sporting. Todos esses jogos são válidos pela 31ª rodada. Campeonato Alagoano, 4 jogos do Campeonato Alagoano nesta quarta-feira, jogos aí pela última rodada da fase de classificação, todos eles marcados para as 20 horas. O CRB encara o Jaciobá, o CSE joga contra o CSA, o Muricy recebe o Asa e o Coruripe jogará contra o Desportivo Aliança. Outro campeonato que também terá sua rodada final da primeira fase nesta quarta-feira é o Campeonato Baiano, com todos os jogos acontecendo às 19h30. O Bahia de Feira encara o NIRB, o Doce Mel desafia o Juazeirense, o Jacuipense recebe o Bahia, jogo aí que vai definir um dos classificados para as semifinais, confronto direto. O Vitória vai jogar contra o Fluminense de Feira de Santana, o Fluminense lutando para não cair para a segunda divisão. E o Vitória da Conquista encara o Atlético Alagoinha. Seguindo aqui com os jogos, nesta quarta-feira teremos aí mais 2 jogos do Campeonato Brasiliense, terceira fase. O Ceilândia joga contra o Gama e o Lusiânia recebe o Brasiliense. Também temos jogos pelo Campeonato Capixaba. A Desportiva Ferroviária vai jogar às 15 horas contra o Rio Branco de Venda Nova e às 18h30 o Serra recebe o Rio Branco da capital. Essas 2 partidas são válidas pelas quartas de final. Pelo Campeonato Cearense que voltou a ser disputado, teremos 3 jogos nesta quarta-feira. Às 15h30, o Caucaia recebe o Atlético. No mesmo horário, o Pacajus jogará contra o Fortaleza. E um pouquinho mais tarde, às 21h45, o Ferroviário joga contra o Icasa. Pelo Campeonato Goiano, teremos aí o primeiro jogo da semifinal entre Vila Nova e Aparecidense. O jogo será às 20h30 lá no Estádio Uba. Pelo Campeonato Paraense, vamos ter a definição dos últimos 3 semifinalistas. A Tuna Luso recebe o Itupiranga às 15 horas. Primeiro jogo, a Tuna venceu por 3-0. Castanhal visita o Independente. No primeiro jogo, o Castanhal empatou em casa com o Independente 1-1. E o Paysandu vai jogar contra o Bragantino. No jogo de ida, empate 0-0. Teremos também jogo da 4ª rodada do Campeonato Paraibano. O São Paulo vai visitar a equipe do Botafogo. Jogo marcado para as 8 da noite. Pelo Campeonato Pernambucano, teremos 4 jogos. Retrô e Central e 7 de setembro de Vitória. Essas 2 partidas serão às 15 horas e serão válidas pela primeira rodada do quadrangular do rebaixamento. Aquele quadrangular que vai definir as equipes rebaixadas para a segunda divisão. Pelas quartas de final, que será disputado em jogo único, o Salgueiro joga contra o Veracruz às 18h45 e às 21 horas o Santa Cruz recebe o Afogados. Náutico e a equipe do Sport já estão classificados para as semifinais. Pelo Campeonato do Piauí, 2 jogos às 15h45. O Flamengo recebe o 4 de julho e o Altos jogará contra o Fluminense. Teremos também
jogos da primeira rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar. Às 3 da tarde, o Globo, campeão do primeiro turno, jogará contra o ABC e às 20h45 o Força e Luz recebe o América. Pelo Campeonato de Rondônia, o Rondoniense joga às 15h30 contra o Porto Velho. Já a União Cacoalense vai jogar contra o Barcelona às 16 horas. Pelo Campeonato Sergipano, jogo semifinal, Sergipe e Confiança se enfrentam às 17 horas. Pelo Campeonato do Mato Grosso, o Dourados encara o Operário pela quinta rodada. Na verdade é o Campeonato Sul-Mato-Grossense, né? O Dourados jogará contra o Operário às 15 horas. Seguindo aí com os jogos de hoje, também temos Copa do Brasil Sub-20, jogos das oitavas de final. O Coritiba joga às 15 horas contra o Bahia, o ABC encara o Avaí também às 3 da tarde. No mesmo horário, o Botafogo jogará contra o São José do Rio Grande do Sul. Às 16 horas, o União ABC recebe o Floresta. Às 17 horas, o São Raimundo de Roraima joga contra o Vasco e o Atlético Mineiro contra o Galvez. E mais à noite, às 20 horas, o Palmeiras encara a equipe do Náutico. Então, esses são os jogos dessa quarta-feira, Brasil afora aí também pela Europa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol e curtir a nossa página no Facebook. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!